a contratação da equipe, montar a equipe técnica e tal. Porque o governo Aroca acabou com a restauração ali, né? Então em seguida era a montagem da equipe técnica. Para desenvolver os projetos. Os projetos, né? Exatamente. Como, você se lembra mais ou menos como era essa equipe técnica pensada? Sim, era museólogo, antropólogo, historiador. A gente tinha projeto, inclusive, de bolsas de pesquisa para estudantes da área de história, com uma banca, inclusive, examinadora. O estudante ia lá, apresentava o projeto dele lá, essa banca examinava tal. E a gente financiar essas pesquisas na área de arqueologia, de folclore, de produção historiográfica, de pesquisa de arte popular, enfim, de todas as áreas de interesse da cultura vale-paraibana, né? Mas aí... E já se imaginava que Jacareí tivesse o rico material arqueológico que tem? Havia pistas bem no começo do projeto do museu, bem no começo mesmo, quando eles estavam construindo a fábrica, a Sebracê, as máquinas passavam, começou a surgir um amontoado de cerâmica, de pedaços de cerâmica pintado. Ninguém sabia o que era aquilo, pararam, entregaram para a prefeitura, aí foram verificar que aquilo era um acervo arqueológico, né, de cerâmica indígena, extremamente importante. Só que a fábrica já estava praticamente, né, já tinha feito as bases lá e tal, não se pôde fazer muita coisa. O que a gente começou a pensar a partir disso, quer dizer, isso foi uma história que ocorreu paralelamente a toda essa história do museu, durante esse período todo. Foi, através da Sociedade Amigos do Museu, contratar alguns arqueólogos e pesquisar o entorno daquela fábrica. E foi feita uma pesquisa muito interessante, se descobriu todo o material, se produziu relatórios científicos sobre isso e tal. Só que a partir disso levantou-se a questão da arqueologia como uma das dimensões importantes do projeto. E aí vários outros arqueólogos começaram a participar. De que maneira? Qual era a preocupação que surgiu? É que a cidade, como ela tinha um crescimento urbano, e havia uns lugares que, né, segundo os especialistas, havia uma probabilidade grande, são os platôs, né, onde havia uma probabilidade de haver aldeias indígenas. Então a nossa preocupação era que esses lugares, antes da liberação dos loteamentos, houvesse uma investigação arqueológica, né, um estudo. Então era já uma preocupação, nesse período já era uma preocupação, e foi feito vários trabalhos nesse sentido. E um deles foi feito, por exemplo, ali na cidade de Salvador, que foi outra briga muito difícil também, uma briga com o loteador, que nós, numa dessas escavações, foi descoberto que tinha muito material indígena ali. E nós conseguimos, inclusive, interditar a construção dessas casas. Agora, você imagina, um lugar de casas populares, né? Você chega lá e diz, não pode porque tem material, e foi uma briga, porque a gente teve que ter ajuda, inclusive, meu Deus, como é que chama? Promotoria Pública Federal, que teve que intervir, teve, junto com os loteadores, teve que fazer um termo de ajustamento de conduta, tiveram que parar todas as obras, tivemos que salvar, inclusive, vários materiais de dentro, inclusive, das casas. Foi retirado várias urnas, parou as obras, cavaram, tiraram. Aí usou-se um material, usou-se uns equipamentos ultramodernos que só tinha nos Estados Unidos, na Europa, que eram uns aparelhos que detectavam manchas. Então ficou muito mais fácil fazer esse salvamento. Depois foram contratados outros arqueólogos. Eu sei que hoje o acervo arqueológico ele é imenso. A gente tem hoje de cerâmica indígena, ele é extraordinário. Foram vários sítios descobertos. E a partir disso, o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, veio a Jacareí e falou, olha, se vocês criarem as condições técnicas adequadas, todo o acervo que foi encontrado no Vale do Paraíba obrigatoriamente tem que vir para Jacareí. E ajudaram a gente através de convênio com a Universidade de Santos e várias outras universidades, né, para fazer essas pesquisas no Vale do Paraíba. E, inclusive, o estudo de impacto ambiental que foi feito na rodovia Carvalho Pinto, encontraram muitos sítios arqueológicos. E todo esse material veio para Jacareí.
E aí também tinha muitos estudantes de Jacareí que hoje, inclusive, muitos se formaram. Inclusive, e naquele período, onde ficava conservado esse material? Esse material ficava numa casa que foi alugada à parte, que a gente montou, inclusive, um laboratório de pesquisa arqueológica. E a ideia é que isso depois ficasse ali no entorno do museu. Né, que esses laboratórios ficassem todos em volta, em torno do museu. E apêndices. Então, se constituiu um acervo riquíssimo, né, de arqueologia. Quer dizer, o potencial é extraordinário, né? E nesse período, então, com a presidente da fundação, a senhora Sônia Bonanno, existiu esse conflito com relação à Foi um conflito terrível. Enquanto eles não me tiraram, desmontaram o conselho, houve muita ação judicial, foi um confronto jurídico, foi um confronto político, de manifestação na rua. Eles trabalharam de modo sistemático para desmontar o poder de atuação da fundação. Desmontar ali, tirar todo aquele grupo de pessoas dali. Claramente era isso, era primeiro me tirar ali de dentro, né, e desmontar o conselho que estava montado. As pessoas que trabalhavam comigo, eles demitiram todo mundo, cortaram a linha telefônica, mas eu fiquei sozinho. As pessoas foram demitidas? As pessoas foram demitidas. E depois elas entraram, inclusive, elas entraram com uma ação judicial e muitas delas, inclusive, voltaram, porque foram demitidas de maneira ilegal, de maneira arbitrária. Então ficava uma pessoa sozinha dentro do museu. E você não foi demitido na época, você imagina por quê? Porque eles não conseguiram demitir. O que eles fizeram então para tentar me demitir? Eles me acusaram de roubo de peças do museu. Quer dizer, não quando eu estava lá dentro, depois que eles saíram, né, houve uma época que nós descartamos várias peças, isso está registrado em ato, foi tudo documentado com a aprovação do conselho e tudo mais. Aí fizeram uma campanha difamatória contra mim, né, de roubo, de desaparecimento de peças do museu, abriram inquérito policial. Quer dizer, na minha casa, era constantemente a polícia batendo na porta da minha casa, olha, você tem intimação, constantemente eu estava lá respondendo inquérito, de coisas que eu nem imaginava, né? E isso, para mim, foi terrível, né? Porque foi uma história de muita dedicação, de uma atenção muito grande, um carinho muito grande. Você ocupava qual função? De diretor do museu, de diretor. Era assim o seu... Vamos dizer, você era um funcionário da prefeitura? Era funcionário de carreira, mas eu estava com a função de diretor. Mas eu era de carreira, mas estava com essa função, porque até então a minha história só era ali dentro do museu. Né? Depois é que eu vou assumir outra função, né, fora. Mas eles asseguraram a sua função dentro do museu, você continuou como diretor? Não, Não, porque eles conseguiram desmontar o conselho não queria que eu saísse. Falou, Adelmir não sai, ele vai continuar sendo diretor. Aí eles fizeram o jogo político dele, que eles conseguiram convencer um dos conselheiros, né, a votar contra a minha permanência, o que não é muito difícil dentro de uma pressão política muito grande. Né? Aí um conselho foi, não, então eu aceito, votou junto com eles, aí foi oficializada a minha demissão. Aí depois que foi oficializado, eu saí, tive que sair de lá. Aí começou-se uma campanha difamatória contra mim, que eu tinha roubado peças do museu, que desapareceu, que era uma pessoa incompetente, que eu tinha transformado aquilo num antro de esquerda. Aí começou uma campanha, ou seja, muito difícil de responder processos judiciais. Não conseguiram provar absolutamente nada contra mim. Nada. Mas foi uma campanha, foram 4 anos extremamente violentos. E você saiu de lá e foi trabalhar em que local? Olha, depois que eu saí de lá... Como foi essa transferência? Foi muito angustiante. A partir de amanhã você não bota mais os pés lá. Foi o que o diretor de Recursos Humanos na época disse, você não bota os seus pés lá dentro. E a partir disso, o que eles fizeram? Eles começaram a me jogar em vários lugares da prefeitura. Eu devia ter passado por 8 ou 10 lugares diferentes. Eu ficava na recepção, por exemplo, da Secretaria do Bem-Estar Social uma semana, aí eles me tiravam, botavam no albergue municipal. No albergue municipal eu fiquei num lugar, numa sala do fundo, com uma sala pequena, de acho que menos de 2 metros, um quarto de despejo, tinha uma mesa, inclusive com a perna quebrada, e eu ficava lá, coberto com telha de zinco. Aí depois passava 1 mês, 2 meses, eles me tiravam, mandava ficar na recepção da Secretaria de Saúde.